Vamos já para outra sem sair do mesmo tema. O Fortaleza, finalista da Copa Sul-Americana. Marcelo Paes, o presidente, é ele que vai assumir agora aqui a cadeira. Nós vamos tirar uma destas duas cadeiras dos nossos entrevistados anteriores. Eu acredito que seja este o seu micro. Marcelo, muito obrigado. Antes de mais, por ter aceitado juntar-se a nós. Muito boa tarde. Eu acho que está, acredito que está. Vamos só ver aqui. Está bom? Marcelo, diga aí só boa tarde novamente para tentarmos perceber se está tudo bom. Boa tarde, está saindo áudio? Não está nesse, ou tem que ligar aqui. Isso, pronto. Oi, está saindo agora? Agora está bem. Obrigado. Boa tarde, prazer estar aqui, bater esse papo, trocar essa ideia. Agradecer aí toda a sua gentileza com a Fabíola, com o Vitor, pessoas que tenho muito carinho, admiração profissional, respeito, que representam as nossas cores. E estamos aqui para trocar essa ideia com vocês e contribuir para quem está nos acompanhando. Marcelo, eu acredito que possamos pegar precisamente na conversa que vinha atrás, no ambiente que nós vivemos aqui. É muito por causa disso que o Fortaleza é o sucesso que é, desse bom ambiente, dessa, pelos vistos, liberdade com responsabilidade de que eles falaram aqui? Eu acho que o ambiente profissional é algo muito importante de ser saudável para que as pessoas se sintam felizes e possam desenvolver o seu melhor. Trabalhar não pode ser um fardo. Trabalhar tem que ser algo prazeroso, algo bom de se viver, algo que se tenha propósito. A Fortaleza se tem propósito, que é de crescimento, que é de evolução, que é da bola entrar, que é de o time dar orgulho ao seu torcedor. Mas tem que ter um ambiente harmônico. Acho que isso é muito importante. O ser humano passa boa parte do seu dia no trabalho. Então, se isso for estressante, é ruim, causa adoecimento, problema de saúde mental. E o futebol por si só já é uma atividade de muita pressão, de muita necessidade de entrega de resultados. Então, a gente precisa, nas práticas diárias, ter uma cultura organizacional de gentileza, de amizade, de respeito, de leveza. E acho que isso se traduz em bons profissionais que vêm para o clube, que se mantêm no clube, porque atrair é importante, mas reter às vezes é mais importante do que atrair, e que além de atrair e reter, que eles possam performar. Presidente, sua gestão vem dando certo, como o Ricardo falou agora há pouco, né? E eu queria saber se esse modelo de gestão que você aplica no Fortaleza foi inspirado em algum outro modelo, ou em algum outro modelo de clube, e aí você viu aquele modelo, pegou e aplicou no Fortaleza e vem dando certo. Tem alguma inspiração? Olha, tem um clube que me inspira muito, que é o Atlético Paranaense. Não que as nossas práticas sejam iguais às do Atlético, mas me inspira muito tudo que eles fizeram, tudo que eles realizaram. O Atlético é um clube, como o próprio Mário Celso Petralha, que é o grande gestor e o grande idealizador e realizador desse case do Atlético Paranaense. O Petralha diz o seguinte: o Atlético era um clube de bairro aqui em Curitiba e que virou um gigante continental, né? Então, um clube que tem o seu próprio estádio de altíssimo nível, que tem um CT muito bom, que tem jogadores que vão convocados diretamente para a seleção brasileira, que revela jogador, forma, coloca e vende direto para a Europa, que tem título nacional e título continental. Então, tudo isso que o Atlético Paranaense fez é um espelho para a gente. A gente olha para eles e diz: poxa, se eles conseguiram com trabalho, com qualidade, com gente boa, com método, a gente também pode conseguir. Não que os métodos sejam iguais, né? Eu aprendi que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Existem várias formas de fazer um podcast. Existem várias formas de fazer um evento. Existem várias formas de ser treinador de um time de futebol. Tem um time mais reativo, tem um time mais propositivo, tem um mais posse de bola, tem o que dá a bola para o adversário para jogar no contra-ataque. Existem várias formas de gerir também. E muitas dessas podem trazer bons resultados. Marcelo, a expressão filho da casa raramente se aplica tão bem no futebol a alguém como você. Você chegou em 2015, salvo erro, né, como diretor de futebol e hoje é presidente do clube.
como é que é viver, como é que é ser esse filho da casa. Há um sentimento especial também por isso? Sem dúvida que há, porque o Fortaleza é o meu clube de coração, é o clube que eu amo, é o clube que eu quero que meus filhos torçam, né? Então tem um sentimento ali genuíno daquele garoto que fica no alambrado, olhando para o campo, assistindo o seu time e torcendo que o seu time ganhe. Então esse sentimento eu nunca perdi, né? Só que ao me tornar dirigente, eu tenho que ser razão. Eu não posso ser só emoção. Eu não posso tomar decisões porque o time ganhou ou perdeu, ou porque não veio o resultado que se esperava, ou porque veio acima do esperado. A decisão tem que ser racional, baseada em gestão, que é a minha vocação profissional. Então, estar no Fortaleza é juntar vocação com paixão. É juntar a minha vocação profissional como gestor com a minha paixão por um clube de futebol. Então, é especial sim, né? Porque sou cearense, sou nascido na cidade de Fortaleza, moro lá, meus filhos moram lá, minha família. Então, conseguir realizar algo dentro dessa instituição, para mim, sem dúvida, tem um peso diferente. Marcelo, explica pra gente como é que funciona o CIFEC, que é o Centro de Inteligência do Fortaleza. O CIFEC foi criado em 2016, quando eu era diretor de futebol. Foi criado na minha gestão como diretor e o idealizador na época foi o Henrique Bittencourt, que hoje ainda é membro do CIFEC. Saiu por um período, depois voltou. E é um espaço, como o próprio nome diz, de inteligência do clube. Inteligência no aspecto do futebol. O CIFEC tem duas áreas, análise de desempenho e análise de mercado. A análise de desempenho, ela analisa o desempenho nosso, dos nossos jogadores, do nosso time e dos adversários. Todo jogo que o Fortaleza enfrenta, e é todo jogo mesmo, o adversário que vai enfrentar o Fortaleza, nós fazemos um relatório daquela equipe, entregamos à comissão técnica, com imagens, com vídeos, com estatísticas, com números, para que o treinador, baseado naquele relatório, monte o seu plano de jogo para enfrentar aquele adversário da melhor maneira possível, identificar os pontos fortes, as vulnerabilidades, onde a gente tem fragilidade que precisa se proteger contra um time que tem determinada característica. Então, o papel da análise de desempenho é muito importante. E a análise de mercado é observar jogadores ao redor do mundo. Hoje a nossa prospecção não se limita ao futebol brasileiro, né? Se a gente pegar do ano passado para cá, nós trouxemos jogadores que estavam na Grécia, que estavam na MLS, jogando no time canadense, que estavam na Espanha. Esse ano, pela primeira vez, trouxemos um que estava na Premier League, o zagueiro Tobias Figueiredo. Mercado sul-americano, mercado brasileiro, Série A, Série B. Então a análise de mercado, ela analisa tudo isso para atender a uma necessidade que o clube tenha de uma contratação. A contratação não necessariamente é aquela que a torcida quer, né? Às vezes tem um jogador jovem em algum time, fazendo muitos gols, e a torcida, tem que contratar esse cara aí. Mas será que esse cara aí é o que o Fortaleza está precisando? Ele pode ser bom jogador e deve ser. Se está bem, se está fazendo gol, se está performando. Mas será que essa é a necessidade que o clube tem? Né? Ele tem as características que o treinador precisa? Então o CIFEC tem que encontrar de forma criativa, porque indicar o Neymar é muito fácil, né? Esse até eu. Quer o Neymar, você indica, todo mundo indica. Eu quero ver indicar o jogador que é pouco visto, mas tem talento e tem potencial de crescimento. Há cerca de um mês, mais coisa menos coisa, o Marcelo Boeck foi entrevistado no nosso podcast e ele referia realmente, primeiro que lembrava aqueles tempos em que ele chegou, né? e ele é alguém que acompanhou todo o percurso. Ainda uma pergunta ampla nós há pouco já falámos dessa questão do bom ambiente de trabalho e tudo isso, mas qual é realmente o segredo da organização para estar 8 anos sem conseguir subir à Série B, né? E depois o Cristiano Ronaldo aqui há uns anos disse que marcar gols era como o ketchup, não era? Que nunca saía, quando saía ia por aí fora. Fortaleza parece mais ou menos o ketchup que o Cristiano Ronaldo falava, que não saiu o acesso e a partir daí nunca mais parou. Qual é o segredo, se é que há algum? Se o Cristiano Ronaldo falou isso, eu vou adotar essa frase também, né? Porque o Cristiano é um
vencedor, um ícone do futebol mundial de todos os tempos e um grande atleta, né? Admirado no mundo inteiro, admiro muito o talento e a tenacidade dele, a vontade de se preparar, né? É um exemplo para muita gente. Fortaleza sempre foi grande. É grande porque tem torcida, é grande porque tem massa, tem público consumidor, mas não estava conseguindo quebrar aquela barreira ali de sair da Série C, e por diversos motivos, né? Talvez por uma gestão equivocada, talvez por uma questão emocional, né? Talvez pelo futebol em si, que nem sempre premia o time que joga melhor. Já teve situações que o Fortaleza foi pro mata-mata, jogou melhor, mas não passou, até que subiu. E o Fortaleza, quando volta à Série B, volta como um dos grandes da Série B. Eu acho que o grande ponto é que o Fortaleza soube se portar como o grande da Série B, mesmo tendo ficado 8 anos na Série C. Né? Trouxemos o Rogério Ceni para ser o treinador, que ninguém esperava, porque ele estava começando a carreira, mas um cara competentíssimo. E a partir do trabalho com ele, a gente não só jogou a Série B e subiu, como foi campeão. Chegamos numa Série A e soubemos dar passo a passo, entender, ter a humildade de saber que a permanência é sempre o primeiro passo, de construir times conforme a capacidade financeira do clube e ir crescendo devagarinho. Então acho que a gente soube viver cada um desses passos, essas transições. Porque jogar a Série C é uma coisa, jogar a B é outra, jogar a A é outra, jogar a Sul-Americana é outra. E a gente foi entendendo cada um desses passos com acertos e erros. Né? A caminhada não são só flores. É muito fácil falar, fez isso, aquilo, ganhou tais campeonatos, tantos anos. Mas a caminhada faz assim, tem momentos difíceis, tem derrotas, tem dúvida, tem incerteza. Mas nesses momentos difíceis é também saber manter o rumo do trabalho. E não se desesperar, e não agir só sob emoção. Então acho que essa soma de fatores, e principalmente por ser um clube de massa, que tem torcida, que tem público, fez com que o Fortaleza conseguisse se manter nesse bom nível nos últimos anos. Hoje cedo a gente conversou com o vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paulista, e um dos temas abordados foi o calendário brasileiro. O Fortaleza disputou 5 ou 6 competições esse ano: Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Estadual, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Queria que você falasse pra gente, no planejamento de vocês, qual foi prioridade, qual vocês não deram tanta atenção. Você olhou assim e disse, olha, com essa aqui a gente vai se preocupar mais, com essa menos, porque chega um momento que você tem que fazer essa escolha, e eu acredito que não seja uma escolha fácil. Olha, se sendo bem sincero, não teve nenhuma que a gente não deu tanta atenção. A gente vai tentando priorizar jogo a jogo conforme a necessidade. E eu posso te provar que o que eu disse é verdade. O Campeonato Cearense, que talvez fosse a competição, talvez, né? Olha, talvez, a competição menos importante, foi justamente a que nós somos campeões. Então a gente deu importância para a competição. Até porque valia um pentacampeonato. A Libertadores, que a gente entrou na fase 2, passamos a fase 3 para tentar chegar na fase de grupo. Demos toda a importância possível, porque sabíamos que chegar numa fase de grupo representaria financeiramente, esportivamente, um grande feito. Não conseguimos, mas demos um foco muito grande àquilo, né? Copa do Nordeste, mais uma vez a gente passou em primeiro do grupo e caímos na semifinal em jogo único, num clássico contra o nosso rival. Futebol se decide dentro de campo, eles ganharam, mas acho que naquele dia a arbitragem não foi tão bem. Mas eles ganharam, ok, então demos a devida importância. Copa do Brasil, tivemos a falta de sorte de pegar o Palmeiras já nas oitavas de final, né, que é um gigante, inclusive é o nosso próximo adversário no domingo. E tiveram problema de arbitragem também. Gravíssimo no primeiro jogo. Mas a gente foi com toda a força para aquela Copa do Brasil e o grande adversário nos tirou. A Série A é a competição que é a base de tudo. É a competição que nos mantém vivos e financeiramente mais estável, porque é ela que garante boas cotas e garante a possibilidade de disputar competições sul-americanas. Então a gente equilibrou esse ano a Série A até bem melhor do que no ano anterior, em que a gente avançava na Libertadores e perdia muito no Brasileiro, correndo um risco muito grande de rebaixamento ainda no primeiro turno. E fizemos uma pontuação muito boa até a final da Copa Sul-Americana, que foram 42 pontos. Depois da Copa Sul-Americana a gente caiu aí de performance, mas já começamos a recuperar e esperamos terminar o ano bem,
Então foi dada importância também. A Sul-Americana nem se fala, a gente chegou à final, né? Então a gente conseguiu, de alguma forma, dar importância sim a todas as competições. Agora é praticamente impossível você chegar no mais alto nível em todas as competições. O corpo não deixa, a cabeça não deixa, o orçamento. Então a gente não tem muito esse negócio de priorizar. Às vezes, em algum momento da competição, você dá uma segurada. Nós fizemos isso na Sul-Americana, por exemplo, quando fomos jogar na Venezuela, a gente poupou o time. E em outros momentos a gente fez no Brasileiro, antes da semifinal contra o Corinthians, a gente poupou o time no jogo contra o Grêmio. Então é bem pontual a priorização, mas no geral a gente valoriza todas as competições. Sabe como é que foi viver aquela final da Sul-Americana? Não só pelo facto de ser a primeira final internacional do clube, mas depois também de gerir tudo o que aconteceu. E foi viver algo grandioso. Nunca ninguém esperava, há 5, 6 anos atrás, que o Fortaleza faria uma final de competição continental. Fizemos um grande campeonato, né? Nossa campanha foi muito boa. Apenas uma derrota na competição, 2 empates. 3 empates, que a final também conta, né? E outro, na verdade, 2 empates, foi só contra o Corinthians. Não, 3 empates. Corinthians, Libertad e a final. 3 empates e outras vitórias, acho que 9 vitórias. Então fizemos uma grande competição. Foi criada uma expectativa muito grande da possibilidade de conquista, e era possível. O jogo final se mostrou isso, que era possível. Mobilização da torcida, de todo mundo. A cidade de Fortaleza, ou o estado todo do Ceará, viveu um clima de Copa do Mundo naquele jogo. As pessoas se reuniram, pararam tudo que tinha para fazer para assistir o jogo, ou nas suas casas, ou na casa de amigos, ou em bares e restaurantes, ou em transmissão pública, ao vivo. E infelizmente a conquista não veio por um detalhe, né, do futebol. Teve ali muito possível e escapou. E eu não quero lamentar, porque esse detalhe do futebol já foi a nosso favor em algumas vezes. E vai ser de novo mais na frente. O que parecia improvável da gente ganhar, a gente termina ganhando. E dessa vez parecia provável ganhar e não ganhamos. E houve, logicamente, um baque, né? Porque nós somos seres humanos, esteve muito próximo da conquista, não veio. E naturalmente é quase como se fosse um luto, né? De algo que estava ali tão realizável e não foi concretizado. E isso deixa algumas marcas, deixa algumas cicatrizes, deixa muito aprendizado também. E o distanciamento histórico vai mostrar o quanto isso foi grande. Algumas pessoas estão ainda chateadas, que era para ter ganho, que teve na mão para ganhar. Mas o que a gente fez foi muito grande. E espero que o Fortaleza chegue em outras competições continentais e vença. Mas se isso não acontecer dentro de um curto prazo, ou de um médio prazo, as pessoas vão valorizar ainda mais esse momento. O que eu lhe queria perguntar era mesmo isso depois também, como é que se lida com esse luto? Porque há um risco de depois começar a perder, e ainda falta muita época, não é? Ou ainda faltava muita época depois desse jogo. O baque que você falou é normal, mas como é que internamente você, naquele momento, sentiu a importância de chegar ao balneário, falou com o plantel todo, como é que lidou também você com isso? Fizemos tudo isso, fizemos reunião, mostramos que tem que virar a página, que o brasileiro que a Sul-Americana já passou, que o foco é no brasileiro. Mas não é tão simples assim, não é um botão que você desliga aqui e aperta aqui, né? Porque a quantidade de energia que foi colocada para aquela final foi muito grande, de todo mundo. Jogadores, direção, comissão técnica, torcida. Foram muitos ônibus para a Punta del Este. Muitos ônibus, mais de 30 ônibus, mais de 6 mil pessoas atravessaram o continente, a festa foi linda. E a gente não pode diminuir isso tem que ser relembrado, tem que ser exaltado. Mas o resultado não veio e dá uma dificuldade ali até você retomar. Porque nós tivemos uma bola de ir para a Libertadores de novo. Se fosse campeão da Sul-Americana, já estava na Libertadores, né? E não veio. E eu, conversando com outros colegas de outros clubes que já viveram isso, eles me relataram mesmo. Poxa, tinha tudo para ganhar, quando perdemos, que voltou para as competições nacionais, demorou para voltar ao ritmo normal. E que bom que a gente já tinha 42 pontos antes de ir para lá, né? Estamos com 44 agora. Acho que a equipe resgatou o espírito competitivo, de verdade acho. Esse jogo contra o Botafogo já foi um nível altíssimo de competitividade, eu tenho isso em números, duelos ganhos, né? E
Acho que agora é a gente fazer o melhor nesses 4 jogos finais e voltar a uma Copa Sul-Americana. Eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar para nós mesmos é isso. É voltar a disputar a Copa Sul-Americana através do brasileiro. Marcelo, nos clubes que são associações, que ainda não são SAFs, a gente sabe que o presidente pode tudo, mas você não quer ser o faz tudo. Você setoriza muito bem as atividades. Conta pra gente como é essa divisão de tarefas no Fortaleza. Eu não diria muito que o presidente pode tudo, porque existe um estatuto, né? Eu digo porque tem presidente que entra em vestiário para falar com o jogador, para cobrar mau resultado. Aí já é uma coisa mais individual de comportamento. Eu acho que escolher pessoas boas e competentes e empoderá-las é melhor. Você ter muita gente qualificada ao seu lado, né? Não dá para querer ser o herói, né? Querer bater o escanteio e fazer o gol de cabeça. Não dá, né? Eu acho que o dirigente ele tem que saber que precisa de um diretor de futebol, de um executivo de futebol, de um ótimo treinador, de um staff de apoio importantíssimo, de diretores que atuem nas diversas áreas com mais conhecimento do que o presidente. Então, o meu diretor de patrimônio tem que saber muito mais de engenharia do que eu, o meu diretor jurídico tem que saber muito mais de direito do que eu, o meu diretor de publicidade tem que dar de 10-0 em mim em marketing e comunicação. Então, a nossa forma de gerir é essa, é escolhendo pessoas boas, competentes e harmonizando esse ambiente, fazendo com que essas pessoas queiram estar ali, entregar o seu melhor, entregar o melhor resultado e se sintam parte de um resultado final, de um produto final. E se sentir vencedor quando o Fortaleza ganha. E se sentir triste quando a bola não entra. Então é um envolvimento que a gente tem que fazer geral. Essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Faço isso hoje no futebol. E o lugar que eu mais gosto de trabalhar é no futebol. Onde eu mais me identifico é fazendo gestão esportiva. Mas já trabalhei em outras situações e buscava fazer da mesma maneira. De ter pessoas que se envolvessem, que se sentissem parte, que se sentissem importantes para contribuir para o resultado maior e final. Até pela trajetória de crescimento e de sucesso, que acaba por ser muito sucesso em relativamente pouco tempo, talvez uma época como esta, em termos de classificação no Brasileirão, possa ser considerada uma desilusão. Qual é o seu sentimento? É uma fase ruim, né? Não dá para negar isso. São 8 jogos sem vencer. Isso não é bom, mas faz parte do futebol, né? O futebol ele tem altos e baixos. Ninguém ganha sempre, também ninguém perde sempre. Eu digo muito que o time que está mais tempo sem ganhar é o que está mais perto de ganhar. E o time que está muito tempo sem perder é o que está mais perto de perder. Porque futebol vai fazer isso com você, não tem como. Eu já vivi muito no futebol. Às vezes essa fase demora um pouco mais ou um pouco menos. Ter regularidade é melhor, né? Mas acabamos de falar a influência de uma final, de um título que não veio. E você controlar tudo isso e querer estar sempre na mais alta performance é quase uma ilusão. Tem que saber conviver. Mas logicamente é uma fase que não é boa. A gente esperava estar com uma pontuação um pouco maior, mas o último jogo me deixou mais animado, mais confiante, né? Estamos com 44 pontos, faltam 4 jogos por fazer e acho que a gente vai terminar a competição numa boa colocação. Juan Pablo Vojvoda, certamente, um grande nome, né? Certamente ele recebeu propostas de outras equipes. Como é que Fortaleza fez para manter ele no comando do time? A melhor forma de manter um profissional é o dia a dia, né? Principalmente quando o profissional é sério, honesto, como é o Vojvoda, que é um cara com muitos princípios. Então é o dia a dia, é o trabalho. É nesse momento difícil ele saber que a gente apoia, que a gente está do lado dele, que a gente não está ali com desconfiômetro ou com trairagem, para usar o termo do futebol. Nessa hora que se vê o homem. Na vitória todo mundo é igual. Vencendo todo mundo é bom, todo mundo bate palma, bate nas costas. Na derrota é que se revela muitas vezes quem são as pessoas. Então o Vojvoda já teve algumas provas de que nos momentos difíceis ele tem o apoio da diretoria, ele tem o apoio da gestão, ele tem o apoio do comando do clube. E talvez seja por isso que a gente teve muitos momentos bons também. Porque a gente soube superar essas dificuldades e caminhar em frente. Então eu acho que isso é o principal peso. É lógico que tem um plano de trabalho, objetivos, ambições, salário, um bom salário, inclusive na renovação, mas se tivesse tudo isso e não tivesse a seriedade,
a certeza dele de que a gente tem valores muito parecidos, muito próximos e que a gente respeita o profissional no momento difícil, eu acho que ele não teria ficado, se ele não já tivesse visto tudo isso. E ele vai continuar, Marcelo? Tem contrato até o fim de 2024. E como é que você perspectiva essa próxima época, por exemplo? Eu ia lhe perguntar mais sobre o futuro, até mais longínquo, mas vamos olhar já para o próximo. Primeiro a gente tem que garantir a próxima época, né? A gente está com pontuação aí muito próxima de garantir a Série A e também próxima de garantir uma Copa Sul-Americana. Tomara que a gente consiga a Copa Sul-Americana e aí é voltar esse desafio de novo. É tentar de novo ser campeão estadual, é tentar de novo ser campeão da Copa do Nordeste, é tentar avançar mais numa Copa do Brasil. Eu acho que a gente tem sempre que pensar para frente e tentar formar um time sempre melhor. O time de 2024, vamos trabalhar para que seja melhor do que o de 2023. A gente possa preencher algumas lacunas, melhorar a qualidade, para melhorar a performance e melhorar o resultado. É necessário que o time também saiba se reinventar. E isso é uma coisa que o Fortaleza já mostrou que sabe. Em 2 oportunidades com o Rogério Ceni no comando da equipe, Rogério deixou o time por propostas melhores para Cruzeiro e para Flamengo. E como é que foi para a diretoria ter que se reinventar sem deixar a peteca cair? Porque tudo tem que ser muito rápido, é muito dinâmico o futebol e vocês não perderam qualidade. É difícil, porque o Rogério Ceni nunca foi demitido do Fortaleza, né? As 2 vezes ele saiu porque ele quis sair. Então, ou seja, a gente estava satisfeito com o trabalho dele. Da primeira vez, ele saiu para o Cruzeiro e voltou em 45 dias. Não deu certo lá e o treinador que veio na época também não deu certo aqui. E a gente fez a troca e voltou e a coisa normalizou, mas foi difícil. E na segunda vez foi ainda mais difícil, porque ele foi para o Flamengo. No momento em que a gente faltava uma semana para encerrar as inscrições do campeonato, não tinha mais muito tempo de contratação, só tinha jogador na Série B, os da Série A todos já tinham atingido a sua cota de jogos, e o trabalho do Rogério é muito autoral. Como ele estava há muito tempo no Fortaleza, o time tinha uma forma de jogar que era muito peculiar dele, e os treinadores que vieram depois não conseguiram ter a mesma performance, então foi uma transição difícil, até a gente se salvar do rebaixamento e viu o Vojvoda. E aí a gente viveu outros ares. Então, contar a história hoje parece fácil, né? O Rogério saiu, mas o time se manteve bem. Mas viver aqueles dias ali, pós-saída, até a coisa entrar nos trilhos de novo, foram dias bem complicados. 2 coisas. Gostava de ir a Rogério Ceni e saber a sua opinião sobre ele agora estar aqui no Bahia. Como é que você olha para isso? Já agora, aproveitava para lhe perguntar, até porque estamos aqui em Salvador, como é que você olha também para o Rogério Ceni no Bahia? Posso começar por aí. Mas depois também o Marcelo referiu, temos que manter a Série A. Ainda há esse risco, apesar de parecer ser muito pequeno, mas é um risco com o qual vocês contam, certo? Existe esse risco de não estar matematicamente assegurada a permanência, não é? O Rogério no Bahia eu acho legal, acho interessante ele voltar ao Nordeste, né? Um projeto que me parece ser muito consolidado, porque faz parte de um grupo muito grande, os maiores grupos do futebol mundial, que é o Grupo City, né? Que tem parâmetro, que tem método, que tem investimento, que pensa em estrutura, tudo que o Rogério gosta, né? E tem público, que é outra coisa que ele gosta muito, de público, de possibilidade de ser campeão. Então o Bahia entra para ser campeão no campeonato baiano, no campeonato do Nordeste, né? E outras competições que ele possa entrar. E o Rogério sempre almeja ser campeão, sempre que trabalhei com ele. Então acho que é bacana, interessante, é legal, né? Essa volta do Rogério ao futebol nordestino. É um clube consistentemente tricolor igual o Fortaleza. E futebol, a gente nunca pode achar que as coisas já estão resolvidas, né? Estatisticamente, nossa chance de permanência é altíssima, mas eu quero transformar essa chance em 100%. Na hora que transformar em 100%, que estiver garantido na Série A, aí eu fico mais tranquilo e a gente pensa no outro objetivo, que é voltar à Sul-Americana. Mas ainda tem pontos a serem conquistados, estamos à frente de 6 adversários, né, que vão jogar entre si, que muito provavelmente não vão ganhar todos os jogos, os 6 times. Então, a nossa chance de permanência é muito grande, mas vamos cuidar para não depender de ninguém, para fazer o nosso melhor, para fazer a nossa pontuação e garantir o projeto lá em cima, que é manter o Fortaleza na Série A.
Eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando, né, que você falou do Grupo City, sobre qual é o seu posicionamento sobre as SAFs, que estão invadindo cada vez mais o futebol brasileiro, Marcelo. Eu acho que a SAF é bem-vinda, é uma lei que deu certo no Brasil, tanto é que muitos clubes estão adotando. Temos os exemplos mais famosos, né? Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Curitiba. Mas tem muito clube menor aí virando SAF, né? Clube do interior de São Paulo, interior de Santa Catarina. Projetos de futebol diferente, porque a SAF dá garantia ao investidor, dá segurança jurídica a quem coloca o seu dinheiro. Então eu vejo com muito bons olhos, acho que é uma lei boa, mas a SAF é meio, a SAF não é fim. Não é virar SAF que o time fica bom ou passou a ser bem gerido. Empresas também quebram, empresas também são mal administradas, empresas também têm seus problemas de gestão de fluxo de caixa. Então, no fim, o que vai valer é a gestão e as pessoas competentes que estiverem à frente. Mas a SAF é um meio interessante de gerir um clube de futebol e de atrair para o mercado do futebol players, investidores que não entravam antes porque não tinham segurança jurídica. Enquanto um ator principal desta liga, eu gostava de ouvir sobre o que está acontecendo no Brasileirão. Este caos aparente, quer em cima, quer em baixo na tabela, revela muita competitividade, mas revela mais alguma coisa, porque há quem diga que isto significa que está a ser nivelado por baixo ou que está a ser nivelado por cima. Qual é a sua opinião, Marcelo? Eu acho que a nível de América do Sul, o futebol brasileiro está sobrando, né? Nos últimos anos, o futebol brasileiro ganhou quase todas as Libertadores, ganhou algumas Copas Sul-Americanas, quando não ganha chega na final. Fortaleza foi esse ano, o São Paulo foi no ano passado, no ano anterior foram 2 brasileiros. Então, o Fluminense ganha a Libertadores. Flamengo ganhou Libertadores, Palmeiras ganhou Libertadores. É a primeira vez que 5 anos seguidos o mesmo país ganha a competição. Então acho que tem nível técnico, tem competitividade, tem competência. Então acho que é um nivelamento por cima. Agora, logicamente, ainda está abaixo de uma Premier League, de alguns clubes da Europa, que tem um nível de investimento muito maior, que tem jogadores no seu plantel do mundo inteiro, que são verdadeiras seleções internacionais, e fazem parte de ligas que são mais fortes. E eleva o nível de competitividade. Mas acho que o nível é bom do futebol brasileiro, dos clubes. A prova são as competições continentais. E isso causa o equilíbrio. É um campeonato muito longo, 38 rodadas. As logísticas são muito intensas, e é um campeonato que exige muito regularidade. Mas nem sempre é possível ter regularidade. Todos os times oscilaram em algum momento, mais jogos ou menos jogos. O Botafogo vem aí um bom tempo sem vencer, o Palmeiras já passou os seus 4, 5 jogos sem vencer, o Grêmio também, o Atlético Mineiro também. Então por isso que tem essa variação, que acho que é até bom para o produto, né? Para o torcedor ter mais emoção e ir até o final. Pois é. E, inclusive, eu queria tocar em um outro ponto, que é justamente falando sobre a sua posição de presidente. Quais são as decisões mais difíceis que você acha que você tem que tomar à frente da presidência do Fortaleza? Essa pergunta ela é ampla, né? Porque tem diversas decisões que são difíceis. Eu acho que o momento mais difícil para um presidente é quando tem que trocar de treinador. Isso é muito difícil. Graças a Deus, nos últimos anos eu não estou tendo essa preocupação e nem quero ter. Mas é sempre um momento muito difícil a troca do comando técnico, porque você, quando troca, quer acertar. Quando troca é porque as coisas não estão bem, então por si só já é um momento difícil. Quase sempre se cria um vínculo com o treinador, um vínculo emocional, de respeito, de confiança, de apoio. E de repente você está ali tendo que demitir a pessoa. Também podem estar a correr muito bem e vem buscar esse seu técnico. Também pode acontecer, não é? Mais raro, talvez. Quando tiram, não tem o que fazer. É um momento difícil, mas não é uma adesão minha. Daí não há nada que você possa fazer a partida. Isso. O Rogério saiu 2 vezes, não foi uma adesão minha. Como ele perguntou sobre quais são as decisões mais difíceis. Certo. Né? Então trocar treinador é uma decisão muito difícil. Mas tem outras, né? Montagem de diretoria. Tivemos uma adesão muito difícil agora, que foi o rompimento com as torcidas organizadas, que não foi uma adesão só minha, mas é uma adesão também difícil. Então o futebol a gente está toda hora no processo de tomada de decisão, de dizer sim ou não, de apontar caminhos, e tudo isso é muito público, né? Como é muito público, você sofre influência também desse público. As pessoas dizem, faça isso, faça aquilo, é melhor assim, é melhor de outra maneira, por que você não fez isso ainda? E eu aprendi também que
quem toma decisão sempre tem muito mais informações do que quem não as toma. É mais fácil de falar de fora, não é? O famoso Muito mais é fácil. muito mais fácil de falar de fora. Falando de dentro, enquanto dirigente de um clube brasileiro, fala-se muito numa crise de talentos no Brasil, que a seleção brasileira não está a conseguir atingir o seu patamar porque falta talento, porque falta organização. Tivemos ainda hoje aqui o vice-presidente da CBF a dizer que talvez seja mais isso, uma questão de organização do que propriamente de talento, porque talento existe no Brasil. Qual é a sua leitura do momento atual do futebol brasileiro e da seleção brasileira? Neste caso queria mais centrar-me na seleção. Eu acho que temos sim um déficit na geração. É inegável, né? Quem foram os times campeões mundiais do Brasil? Vamos lá para o último time campeão mundial do Brasil. 94. 2002. 2002, desculpa. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos eram os melhores jogadores do mundo nas suas posições. Eram protagonistas nos clubes em que jogavam. Onde estão os protagonistas hoje do futebol brasileiro? O Neymar, que é o nosso maior craque, ainda, está no mundo árabe. Né? O Vini Júnior, sim, no Real Madrid, e é um grande jogador, ele e o Rodrigo. Mas os nossos laterais, onde jogam os nossos laterais, são protagonistas. Então, há uma carência. Realmente, a geração atual, ela tem um nível inferior do que as gerações que foram campeões mundiais. E no Brasil, não se iluda. Só vale se for campeão. Não tem outra coisa. Se não for campeão, é o primeiro passo do fracasso. E para ser campeão, tem que ser o altíssimo do altíssimo do altíssimo nível. Ele está se falando do maior campeonato de todas as melhores seleções reunidas em 30 dias para conquistar um título mundial. Então, para ser o primeiro, para ser o que vai ganhar isso, além de uma estrutura que eu acho que a CBF tem, acho que a estrutura de trabalho que a CBF oferece para a seleção brasileira é muito boa, de logística, de campo de treinamento, de software, de profissionais, certo? Aí você tem uma questão de comissão técnica, que se fala à espera de um grande nome que é o Ancelotti, né? O Diniz está fazendo uma renovação, não é fácil fazer renovação. Você pega a Argentina campeã mundial e nós tínhamos uma linha de defesa no segundo tempo que nenhum dos jogadores tinha mais de 10 jogos pela seleção brasileira. Tem peso isso, é lógico. Além de uma geração que não é a geração do Ronaldo, a geração do Zico, a geração do Pelé, né? A geração do Garrincha, que, com exceção do Zico, todos que eu citei foram campeões mundiais. Então, somado tudo isso, dificulta ter o mais alto nível que se espera. Marcelo, tem um tema que, se você não se sentir confortável, não precisa falar, mas você citou e é bom a gente saber, entender o que foi que aconteceu, porque foi divulgado que o Fortaleza rompeu com 2 torcidas organizadas e eu queria que você explicasse pra gente como é que foi esse processo. Não, o processo foi claro, não tem nenhum problema de falar sobre isso. As torcidas iam brigando há muito tempo, em várias situações diferentes, dentro do Castelão, fora do Castelão, nas proximidades do estádio, fora de Fortaleza, quando tinha jogo fora, quem bota a faixa onde, aí brigava, brigou no Engenhão, brigou em Porto Alegre, brigou no Itaquera, e isso foi gerando um sentimento no nosso próprio torcedor de, poxa, vocês não vão fazer nada, né? Esse pessoal está atrapalhando e tudo, porque quando briga afasta a família, né? É ruim para a imagem, até que teve uma briga na porta do clube, literalmente na porta do clube. Então a gente tomou uma decisão de romper com as organizadas, até que eles se entendam, até que eles percebam que o que eles estavam fazendo não era bom para o Fortaleza. Então a gente deu um tempo aí para que eles pensem bastante, se adequem, convivam como torcedores e não como brigões. Então não é uma decisão definitiva. Não, eu não posso dizer com a decisão definitiva, né? Até porque eu não tenho nem... Eu não vou ficar para Fortaleza pro resto da vida, então não posso dizer que é a decisão definitiva. Mas hoje eles estão punidos no aspecto do clube não reconhecê-los e não tratar com eles sob demandas como sempre foram tratadas. E como é tratado em praticamente todos os clubes. E espero que possa voltar a ter uma harmonia para o bem de todo mundo, mas com algumas regras de convivência e de conduta, colocando sempre a instituição acima de todos. E vocês são um grande exemplo disso, porque mais cedo o presidente do Ceará esteve aqui e falou muito bem de você, e depois, mais cedo, agora há pouco, também tivemos uma entrevista com 2 membros da sua diretoria que falaram também muito bem do Ceará, e vocês convivem muito bem.
Pois é, para você ver como é absurda essa questão da briga das nossas torcidas, a gente está se dando bem, inclusive, com o nosso rival. Porque geralmente briga em futebol era de uma torcida contra a torcida do outro time, né? Mas como as diretorias têm maturidade, diálogo e respeito, eu também parabenizo aqui o João Paulo pelo trabalho dele, foi campeão do Nordeste, né? Pegou um barco aí numa dificuldade, uma transição, uma renúncia, mas é um cara educadíssimo, né? Um cara do bem, eu conheço outros membros da diretoria dele também. O exemplo que vem de cima e as torcidas de Fortaleza e Ceará não têm dado mais esse espetáculo ruim de briga, né? Claro que existe a rivalidade, né? Um quer ser melhor do que o outro, mas foi dentro do clube, né? Foram uma torcida contra a outra do clube, não tem lógica nenhuma isso. E enquanto que Fortaleza e Ceará tem diálogo, tem respeito, decidem coisas em conjunto, e acho que isso é bom para as duas marcas. O tempo não estica e o nosso está mesmo a chegar ao fim. Eu gostava só de fechar, talvez com uma visão sua para os torcedores do Fortaleza, porque se tem falado muito aqui da experiência dos torcedores no estádio, que o futuro passa muito realmente por essa experiência, por tornar um jogo de futebol num evento como se de um espetáculo de música se tratasse. O que é que o Fortaleza tem na sua visão para o futuro, para a Arena Castelão e para tudo? A operação de jogo é um desafio. A operação de jogo é o grande ponto de encontro da torcida. Então tem que ser um entretenimento agradável, seguro, confortável. Hoje a gente tem shows, né, uma fanfest em alguns jogos, tem área infantil, tem loja no estádio, tem ativações comerciais dos patrocinadores, tem o básico, que é a operação de A e B, né, bebidas e alimentos, né, alimentos e bebidas. A gente já passa a ter o próprio cartãozinho do sócio-torcedor como cartão consumo. A gente quer criar um setor mais prime ainda dentro do Castelão, com serviço all inclusive, com um espaço refrigerado, com banda permanente. Então a gente tem investido na operação de jogo para que o espetáculo do jogo seja cada vez mais atrativo às famílias e que as pessoas possam deixar um ticket médio ainda maior lá dentro, gastar mais lá dentro, realmente. Sim. E isso se reverter para o clube, para a gente formar equipes competitivas, equipes de alto nível, para retroalimentar esse sistema. Porque tudo isso tem que funcionar com a bola entrando. Com gol, com conquista, com avanço em competição, com orgulho do torcedor. A bola entrando é o principal entretenimento, mas a gente quer que não seja só isso. Que a gente possa oferecer outras formas também de lazer e entretenimento nos nossos jogos, e temos um grande equipamento para isso. A Arena Castelão é um estádio muito bom, estádio de Copa do Mundo, não é nosso, quando eu digo temos, é porque é o local onde a gente joga, né? E lá dá para fazer muita coisa boa. Marcelo Passos, Presidente do Fortaleza, agradeço-lhe imenso, não só ter vindo, mas também ter se predisposto a falar sobre o Fortaleza e sobre o futebol brasileiro. É sempre um prazer e uma oportunidade rara termos uma hora com o Presidente de um clube da Série A do Brasileirão. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, o bate-papo aqui de bom nível, e a gente com tempo para poder discorrer sobre os diversos assuntos. E acima de tudo, também quem está acompanhando, agradecer a audiência, as pessoas, em especial a torcida do Fortaleza, que é a nossa razão de trabalhar. Eu também só me lembrei agora, desculpa quebrar aqui um pouco o protocolo, é porque o Fortaleza, e não sei se isso lhe chegou, acabou por ser um time unânime nesta final da Sul-Americana. Eu acredito que toda a gente estava a torcer pelo Fortaleza. Isso chegou a vocês, você sentiu isso, e isso também é um motivo de orgulho para você? Toda a gente não, porque a torcida do Ceará não estava torcendo pra gente. Mas eu senti muito isso no Brasil, e quase toda a gente, né? Depois eu recebi primeiro, antes dos jogos, muitas mensagens de pessoas do Brasil inteiro dizendo que estavam torcendo. A imprensa que cobriu o Fortaleza nesse período também relatou muito isso. E o depois do jogo, né, mesmo sem a conquista, eu já andei muito o Brasil depois do jogo com o clube, e onde eu chego as pessoas dizem: cara, eu estava torcendo pelo Fortaleza, assisti o jogo, que pena, mas parabéns, siga o trabalho, tomara que chegue de novo. Então eu sou muito grato por isso. Nós realmente conseguimos trazer essa energia positiva, e acho que o Fortaleza é um clube muito simpático, porque é um clube que trabalha com a verdade, é um clube que respeita os seus adversários, que não entra em polêmicas vazias, né, que quando ganha não utiliza a rede social para tripudiar sobre o adversário, que tem uma postura correta no meio do futebol.
e eu acho que isso atrai admiradores, né? E graças a Deus isso tem acontecido e que a gente possa chegar em outras competições e contar com essa simpatia de muita gente. Agora sim. Marcelo Paz, muito obrigado. Marcelo, Não tenho muito mais nenhuma obrigado pergunta pela sua participação. Parabéns. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado, Marcelo Paz. Uma